Olá, o Dedo da Questão de hoje num formato diferente, né? Queria agradecer a presença do deputado Vitor Lippe, Hamilton Pereira. Deputado Vitor Lippe, 170 mil votos, 111 deles em Sorocaba, em outubro do ano passado, está lá na Câmara Federal. Hamilton Pereira, 5 mandatos na Assembleia, candidato a deputado federal, 75 mil votos, 35 mil votos em Sorocaba, não foi dessa vez ainda, né, Hamilton? Mas os dois representantes seu, né, aqui da cidade de Sorocaba. E aí a gente vai tratar de um assunto, né, que é da pauta do dia. Ficou 11 anos parado no Congresso, né, que é a questão da terceirização. Vitor Lippe, 60 dias e já tem lá um abacaxi desse na mão. E aí a gente tem duas figuras importantes na cidade de Sorocaba, cada uma com posições absolutamente diferentes, né? Você lá, pelo mandato, teve direito a voto, votou a favor. O Hamilton, se estivesse lá, votaria contra. E eu confesso que quando eu, assim, pela minha formação, eu falei, sou contra. Mas vendo, eu falei, será que não há questão de flexibilizar? Talvez até esse projeto deva ser aprovado. Então, eu tenho a sensação que o meu sentimento é o sentimento da sociedade, as pessoas não estão entendendo. Então, eu agradeço vocês, né? Além de serem conhecidos em Sorocaba, é uma demonstração, acho que para o Brasil, de que o PT e o PSDB podem sentar juntos, né, com harmonia, né, e a gente tem condição de fazer um programa legal. Então, seja bem-vindo, né, o Dedo da Questão de hoje, nesse formato aqui de debate. Então, na sequência, a gente volta e aí vai ouvir a opinião dos dois, tá bom? Obrigado pela presença. Bom, estamos de volta, o Dedo da Questão de hoje, debatendo aqui as terceirizações. Vitor, você teve lá a chance, né, de votar e votou pela terceirização. Por que você foi a favor? Olha, Deda, eu fui convencido, assim como a grande maioria dos deputados, próximo de 70% dos deputados federais, quase que todos os partidos, aí são 3 dos 18 partidos que nós temos na Câmara, 3 não são favoráveis. Todos os outros, quer dizer, a grande maioria foi favorável. Houve a discussão envolveu não apenas as lideranças partidárias, mas os representantes dos trabalhadores do Brasil, as centrais sindicais. Nós temos 6 centrais sindicais no Brasil. Das 6 centrais sindicais, 4 entendem que nós temos que avançar, tem que haver mudança. Tá? Também o ministro Lewandowski também disse que essa é uma questão fundamental, nós regulamentarmos a questão da terceirização. Ele até, vamos dizer, não foi brincando, mas disse, olha, nós temos que definir isso. Ou então, o próprio Supremo vai definir, o que certamente não vai ser um processo construído como deveria. Então, há uma necessidade, né, de que nós possamos atualizar a legislação brasileira, porque está todo mundo perdendo com a situação atual. Quem perde mais é o trabalhador, porque a gente sabe, Deda, e essas foram informações que eu recebi, eu estava até comentando que o meu entusiasmo de estar em Brasília agora é aprender muitas coisas. Todos os dias eu tenho muitas informações, coisa que na Prefeitura de Sorocaba eu não tinha, obviamente, essa oportunidade. E entre essas questões importantes, a informação que eu recebi das centrais sindicais do Brasil é que nós temos hoje entre 12 e 14 milhões de trabalhadores brasileiros, é 1/4 da força de trabalho do Brasil, 25% dos trabalhadores prestam serviços. E essas pessoas não têm hoje os mesmos direitos garantidos do que os outros trabalhadores. Isso cria 2 categorias de trabalhadores no Brasil. E essas pessoas, muitas vezes, trabalham em condições muito piores, não conseguem, muitas vezes, receber os benefícios consolidados da CLT, das considerações da Lei dos Trabalhos. E, o que é pior, isso vem gerando uma demanda extraordinária de ações trabalhistas no Brasil. São milhões de ações e isso está, vamos dizer, trazendo um travamento da justiça do trabalho no Brasil. Então, está todo mundo achando isso muito ruim. O que nós temos que fazer? Essa foi a proposta que foi levada para os deputados. Né? Olha, nós precisamos regulamentar para garantir mais, nós vamos exigir mais de quem contrata,
Essa foi a tônica do diálogo, né? Nós precisamos garantir que o trabalhador receba os seus direitos, o 13º, o fundo de garantia, que ele possa, quando for demitido, ele possa ter os seus 40% assegurados, baseados no fundo de garantia, né, que é a multa por demissão, que ele possa ter os mesmos benefícios dos outros trabalhadores na empresa que ele trabalha, de ter acesso ao mesmo refeitório, de ter os mesmos benefícios de transporte, ou seja, melhorar as condições desses milhões e milhões de trabalhadores do Brasil. Então, essa foi uma questão que, obviamente, o PSDB como um todo, que ouviu essa questão, se sensibilizou de que não era uma questão menor, era uma questão maior para o Brasil. E, óbvio, foi trazido também a informação de que nós precisávamos atualizar a nossa legislação como os outros países já o fizeram, países desenvolvidos. Então, hoje você tem essa falta de regulamentação está criando uma insegurança jurídica que é muito ruim também para as empresas. Porque ninguém está torcendo para a empresa ir mal. Quando a empresa vai mal, ela fecha e dá desemprego, que é muito ruim também. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Obviamente que isso criou aí um conflito até político, né, na questão das relações do trabalho, mas eu entendo que nós precisamos avançar. Hoje está muito ruim para todo mundo. Então aí tem outros detalhes, foi aprovado apenas uma parte inicial da lei, agora nós vamos discutir as emendas, mas o que eu vejo é o seguinte, o governo está participando dessa discussão, tanto o ministro do Trabalho, quanto o ministro da Economia, quer dizer, está todo mundo interessado nessa questão, como é uma questão que interessa ao Brasil. Né? Nós não podemos ter um Brasil que olha para trás, é um Brasil que olha para frente. Está vendo como um círculo virtuoso. Sem dúvida. Hamilton, ouvindo o deputado Vitor Lippe, a gente fica com a sensação que está tudo bem. Por que você mantém Onde é que não está, né? Onde é que está pegando? É porque não é bem assim, né? Vamos ver o DNA do projeto de lei 4330. Ele foi proposto por um grande empresário, Sandro Mabel, dono das indústrias Mabel, de bolachas, de biscoitos, enfim, com o fito de, aí legislando em causa própria, inclusive, né, melhorar as finanças da sua indústria. E para isso ele precisa terceirizar, inclusive as atividades fim. Porque a Constituição de 88, ela definiu que é possível a terceirização em diversos setores complementares de uma grande indústria, ou mesmo do setor estatal. Só deixa eu dar um exemplo, se confirma se eu estou certo ou não. O que eu entendo é o seguinte, hoje, uma montadora, por exemplo, ela pode terceirizar refeitório, contabilidade, portaria, limpeza. Com o projeto novo, ele vai poder terceirizar, inclusive, o montador. Exatamente. É isso que muda. Exatamente. Aí é que reside o problema. Nós estamos completando, agora no dia 1º de maio, 72 anos da promulgação da CLT. É uma grande regulamentação dos direitos dos trabalhadores. Lembrar aqui que a classe trabalhadora, desde o início do século XX, ela fez grandes mobilizações para consignar na lei direitos que ela vinha pleiteando, não é? Através dos seus partidos, através dos seus sindicatos, à época e tudo mais. Então Getúlio Vargas, no Estado Novo, de 37 até 1943, ele, com o Ministério do Trabalho à época, do Estado Novo, fez toda uma condensação desses pleitos, dessas reivindicações e tal, que acabou sendo consignada na CLT com a promulgação em 1º de maio de 1943. 72 anos. Né? O que nós vemos agora, e o Congresso Nacional está se prestando a isso, né, é a desregulamentação do trabalho, abrindo a porta agora, né, para avançar sobre direitos consignados dos trabalhadores. O Vitor coloca que esses direitos estão assegurados. Ele foi muito claro, quer dizer, o fundo de garantia, os 40%, ele muda da mão, sai do empresário fim, mas vai para o terceirizado. É assim. Nós já temos terceirização em larga escala sendo aplicada no Brasil. E o resultado das terceirizações tem sido um desrespeito com os direitos da classe trabalhadora. Nós temos aqui em Sorocaba um grande exemplo. A prefeitura contrata uma empresa inidônea, uma empresa que não tem compromisso com os seus trabalhadores. Estou falando aqui da merenda escolar, né? Algo da maior importância, que trata-se aqui de alimento dos alunos, das crianças, das escolas, né? E
A empresa é obrigada, por lei municipal inclusive, garantir uma nutricionista que faz uma lista dos itens que são necessários a você ter uma merenda com todos os valores nutricionais, enfim, para garantir uma boa alimentação aos alunos. A empresa não segue essa lista, não fornece os produtos que garantiriam a aplicação ou o fornecimento dessa merenda com essa qualidade para os alunos. Né? Não fazendo isso, ela obviamente que começa a fornecer as tais merendas secas, bolacha, pão com manteiga e tal, e não comida, não alimento de qualidade, e o que é pior, agora atrasa o pagamento, deixa de pagar os seus funcionários. As merendeiras têm que fazer greve para garantir um direito consignado na Constituição, o direito sagrado ao salário. Só para citar um exemplo. Agora, é isso que estamos prestes a assistir no Brasil em todos os setores, público e privado. Mas o que o deputado coloca... Eu não concordo com isso. E eu queria que você explicasse... Eu não concordo com o deputado Hamilton. Você disse exatamente o contrário. Eu acho que hoje está ruim. Hoje está ruim exatamente porque não está regulamentado. Hoje ficou um trabalhador de terceira categoria. Nós não podemos aceitar isso. Tanto é, e aí vamos discutir o seguinte, Deda. Tem gente que entrou no meu site e falou, mas eu li a lei e não está escrito isso. Bom, vamos lá. Foi aprovada a lei a semana passada, que é a do Mabel, que eu não conheço, o deputado lá, que nem está mais. Essa não foi, não tem nada a ver tem mais. 11 anos que está lá. Mas ele já nem é mais deputado. Mas aproveitou-se apenas a inicial dele, mas isso vai sofrer muitas modificações que estão sendo pactuadas com as lideranças políticas do Brasil. E as modificações vão garantir isso que o senhor mas sim, mas eu posso contar um pouco mais, até porque eu participei de algumas dessas discussões, coisa que possivelmente você não teve oportunidade, por isso eu acho que é importante. Então, primeiro, vai se exigir, eu quero dizer o seguinte, isso vai ser aprovado nas próximas semanas, é um grande pacto com o presidente da Câmara participando, o PMDB, todos os 18 partidos, só está fora dessa discussão o PT, o PSOL e o PCdoB. Por uma questão ideológica que nós respeitamos. Não acho. Eu não sou. E você acha que eu sou contra trabalhador? De jeito nenhum, nunca fui contra trabalhador. Pelo menos nesse primeiro momento mostrou que a sua afinidade é com os interesses empresariais. De forma nenhuma. Eu não conheço esse senhor Mabel, não tenho nenhum compromisso com ele, mas eu tenho um compromisso com um discurso coerente. Você defende a merenda como era antigamente, que era péssima. Antes da terceirização da merenda aqui em Sorocaba, a gente tinha que fazer processo licitatório para comprar abobrinha, tomate, cenoura, óleo, fazer concurso público. E hoje a merenda é boa, deputado? Espera um pouquinho, você está falando desse momento, mas eu diria que há 1, 2, 3 anos atrás, nós temos os conselhos de avaliação da merenda escolar de Sorocaba, onde os pais fazem uma avaliação e achavam muito boa. Nós estamos passando por uma crise num momento, possivelmente a empresa esteja passando problemas, mas você achar que fazer processo licitatório, imagine o lixo, imagine se a gente tivesse que fazer concurso, aí entra a pessoa que tem 60 anos de idade, que não tem condição física, a gente tem que comprar caminhão, comprar óleo diesel, fazer contratação de manutenção de caminhão, é impossível. Inclusive, vou dizer mais, sabe qual foi o partido que mais terceirizou até hoje na história do Brasil? O PT. Vocês terceirizaram a Polícia Federal, grande parte da Polícia Federal está terceirizada, grande parte dos Correios está terceirizada. Hamilton, essa é uma realidade, você pode fazer o discurso que você quiser, mas eu não sou contra trabalhador, primeiro, e segundo, essa lei não se aplica ao poder público. Deputado, isso é apenas por uma questão conceitual. Nós estamos aprovando uma lei que nada tem a ver com a regra do poder público. Os nossos compromissos com ações práticas. Sim, mas a ação prática do PT foi terceirizar. Eu sei, eu votei, sabe por quê? Da precarização dos direitos ao contrário, terceirização absoluta, você quer ver como, em geral, em todas as empresas privadas e empresas pelo estatais. Contrário, é para acabar com a precarização. Hoje, sabe por que tem precarização, Hamilton? Porque nem os sindicatos estão interessados com essas empresas, porque elas não têm vínculo sindical. Agora, com a exigência que nós estamos pactuando, elas vão ter que ter, primeiro, não pode mais haver a precarização no seguinte sentido, não pode ter mais empresa que contrata 10 tipos de trabalhadores,
Que isso aconteceu, você tem razão. Vamos baratear a produção, pega uma empresa, a empresa pega um engenheiro mais barato, não sei quem mais barato, um advogado mais barato, e você coloca isso dentro da empresa. Isso é uma precarização. Só que isso vai ser proibido agora pela lei. Nós queremos evitar. Mas é isso. Garantir o direito não, mas deixa eu terminar. dos trabalhadores. Esse pacto envolve exatamente exigir que não possa mais existir empresa terceirizada assim. A empresa vai ter que ser especializada. Ela só vai prestar um tipo de serviço para ela dar a segurança adequada, a qualificação adequada e dar o melhor resultado e impedir essa precarização. E mais, vai ficar muito mais caro contratar, sabe por quê? Porque vai ter que ter um fundo de dinheiro, que é 4% do valor do contrato, que vai ter que ficar depositado e vai aumentar a responsabilidade do empregador. Todo mundo vai ter que fazer mais, sabe para quê? Para o empregado ganhar mais, para o trabalhador ganhar mais. Então, Vitor, isso que você está falando... A minha experiência é no parlamento. Eu sei, não, vamos dizer, está bom hoje, mas está bom hoje para os terceirizados. Para concordar com uma das coisas que você disse, eu sei da possibilidade de você construir uma emenda aglutinativa, mas é o que está acontecendo. De você pegar várias emendas, melhorar substancialmente. Por isso é importante o PT participar junto, Hamilton. Ele não pode ser contra, ele tem que ser a favor da melhora. Inúmeras vezes na Assembleia Legislativa, inclusive em relação à criação da região metropolitana. Você é assim, é verdade. Nós já trabalhamos juntos quantas vezes, né? Agora, mas o PT não pode ficar fora disso. O que eu gostaria de ouvir de você é esse compromisso com os trabalhadores, porque eu tenho participado aqui de alguns debates com o movimento sindical, né? Todos os sindicatos de Sorocaba têm uma pleia sem dúvida, muito forte. São sindicatos regionais, que vão daqui até Itapeva. Sem dúvida. Então, os sindicatos têm uma preocupação, sim. Existe uma mobilização no movimento sindical desde 2005, contra a 4330, que é o projeto de lei do Sandro Mabel, e nós gostaríamos que os representantes eleitos por Sorocaba, e seguramente nesses seus 160, 170 mil votos, você teve muito voto da classe trabalhadora, de todas as categorias, tivessem a segurança de que os representantes eleitos pela classe trabalhadora estão lá defendendo os direitos da classe trabalhadora, e não apenas o interesse dos empresários, o interesse do capital. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né? Eu acho que você em casa já deu para perceber o quanto que essa lei, né, ela é polêmica, a gente tem argumentos dos dois lados, né, e argumentos bons, né? Então a gente vai continuar com esse papo. Depois do intervalo, a gente volta e aí vamos avançar, vamos ver se a gente chega numa conclusão, tá bom? Até já. Bom, estamos de volta com o D da Questão, hoje um formato especial, né, debatendo um tema específico, que é a questão da terceirização. O deputado Vitor Lippe votou a favor, Hamilton Pereira, fosse deputado, votaria contra. Deu para entender bem os argumentos de vocês, a gente tem aí um último bloco mais curto. Eu queria entrar na seguinte questão, o Hamilton tocou no ponto, né, dos 72 anos da CLT. Sim. 72 anos, o mundo mudou. Né? É possível que a CLT, do jeito que é, ainda funciona no Brasil? Não há necessidade de flexibilizar isso? Até o argumento, eu uso até o do Vitor. Quer dizer, se não tiver empresário, não tem, às vezes, o trabalhador. Não tem emprego. Não é essa questão. Como que resolve? Como que você vê? Nós estamos num momento de discussão de grandes reformas. Reforma política, reforma econômica, reforma tributária e também, por que não, a reforma, né, da legislação toda e tal, pertinente hoje à relação Pacto Federativo, né? Trabalho-capital. Né? Portanto, eu não sou retrógrado a ponto de achar que não é possível fazer reforma. É possível, desde que essa reforma se dê de forma participativa. Né? Então, acho fundamental que a reforma tributária se dê com aqueles que pagam tributo, os seus representantes, né? Claro, as grandes federações, confederações, enfim, como uma reforma trabalhista conte necessariamente com aqueles que representam a classe trabalhadora. Né? Então, uma das coisas que eu gostaria de sugerir aqui aos nossos representantes, e digo isso ao deputado Vitor Lippe, como diria ao deputado Jefferson Campos, né, principalmente, que são de nossa cidade, é de que recebessem as delegações. Aqui nós temos o Conselho Sindical. O Conselho Sindical reúne hoje praticamente todas as centrais, discutem as questões relativas aos direitos dos trabalhadores, né, de todas as categorias de Sorocaba. Eu acho que seria
possível e até aconselhável que um representante de Sorocaba, tendo uma votação como teve tão expressiva, pudesse recebê-los, receber o Conselho Sindical, fazer esse debate de forma aberta, trazer inclusive essas emendas, né, que o deputado diz que existem dentro da possibilidade de fazermos aí, inclusive, uma grande emenda aglutinativa, acolhendo emendas que aprimorem o projeto, né, e fazer um trabalho de convencimento recíproco, né. Você mesmo disse que você está num processo de aprendizado muito rico hoje dentro da Câmara Federal. Eu acho que é do aprendizado também, do exercício fundamentalmente democrático, essa interlocução com aqueles que representam a classe trabalhadora. Porque dentro do Congresso Nacional, o Congresso mais conservador da história do parlamento desse país, nós teremos com certeza uma maioria hoje mais conservadora, uma maioria de empresários, inclusive, dos seus representantes. Seria fundamental que você ouvisse pelo menos as bases aqui de Sorocaba, da região, esses sindicatos e o Conselho Sindical. Aceita a sugestão? Não, aceito, e vou dizer mais. Eu, segunda-feira passada, eu recebi, acho que 18 lideranças sindicais aqui no nosso escritório, aqui em Sorocaba. Eram 8 sindicatos e 3 representantes de 3 centrais sindicais. E exatamente eles foram levar essa preocupação com essa, vamos dizer, projeto de lei Mabel. Né? E eu disse que eu iria levar todas as preocupações que eu ouvi. Eu até pedi para que eles escrevessem, fizessem um abaixo-assinado, porque eles representavam algo em torno de 100 mil trabalhadores aqui de Sorocaba e região. E eu disse, olha, eu me comprometo a levar isso, inclusive para a bancada do PSDB, o manifesto de vocês, a preocupação que vocês têm com a aprovação da lei. Muito bem, levei isso no encontro dos 54 deputados, entreguei isso também para o nosso líder. No debate foi feita uma reunião específica do PSDB sobre isso, até nós tivemos visita de outras lideranças, inclusive do Paulinho da Força Sindical e outros representantes sindicais. Eu me manifestei e foi dito o seguinte, que aquilo era apenas o projeto inicial, mas que, vamos dizer assim, que se fosse para aprovar só aquele projeto inicial, todos nós seríamos contrários, o PSDB seria contrário, mas não era. Era um pacto onde os partidos iriam trazer as melhorias necessárias, o aperfeiçoamento para que a gente exigisse mais os empresários e desse mais aos trabalhadores, desse uma condição melhor de trabalho, desse garantia jurídica. Eu acho que essas questões são muito importantes. Nós não podemos ser contra a terceirização, porque se ela aconteceu, ela trouxe também muitos benefícios. Volto a dizer, alguns serviços que foram terceirizados na prefeitura, nós não conseguiríamos fazer se não fosse através, mas, por exemplo, foi perguntado, bom, pode terceirizar professor? Eu entendo que não, eu sou contrário a isso. Portanto, isso tem que sair entre as emendas que estão pactuadas, que não pode terceirizar professor, ou que a gente faça a mesma legislação de meio-fim para o setor público. Acho que não, o setor público tem muitas características próprias que eu entendo que não devo avançar. Então, tudo isso está sendo feito esse grande pacto que agora nós vamos dizer, votar as emendas, né? São as emendas não supressivas, emendas aditivas, né? Sim. Que vão deixar esse projeto do jeito que o Brasil precisa. Você tem razão, o projeto inicial ele não contempla todas essas questões, mas está havendo um grande pacto e essa é uma responsabilidade do Congresso. Não com o senhor Mabel, que nem está lá, nem é mais... Qual que é a sequência disso? Qual que é a sequência disso? Eu entendo que as próximas semanas nós vamos estar analisando, porque me parece que tem 200 emendas. A maioria delas trazendo benefícios expressivos. Por quê? Porque a lei inicial ela não contempla isso. Mas imagine se nós tivéssemos que discutir uma lei daqui para frente, provavelmente ela só pudesse entrar em votação, você sabe, daqui a alguns anos. Então, como ela estava pronta para ser votada, é mais fácil você trabalhar as emendas à lei para que ela fique do tamanho que o Brasil precisa. Eu certamente, Deda, jamais iria atuar contra os trabalhadores do PSDB de jeito nenhum, quanto mais 70% dos congressistas brasileiros. Portanto, há uma responsabilidade muito grande. Eu queria tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo que aquele projeto inicial não é ele é só apenas dar o start do processo e que nós vamos certamente colocar o Brasil num patamar melhor para gerar mais emprego e para trazer
a valorização das pessoas que estão trabalhando nas empresas terceirizadas. Nós não podemos mais aceitar o que está acontecendo hoje. Você tem toda a razão, muitas empresas terceirizadas cujos trabalhadores, né, não estão recebendo o que mereceriam. Por quê? Porque não existe uma lei regulamentando. Vamos regulamentar a lei. Tá certo. Bom, você viu que pega fogo e passou rápido, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito, né, a presença dos dois. Primeiro por essa questão que a gente está debatendo da terceirização, né, que a gente tenha outros debates, porque foi o que eu disse, né? Ficou 11 anos parado e de repente se vota. Quer dizer, a gente precisa desse diálogo. O Hamilton fez uma proposta, o Vitor, do jeito dele, topou, que eu acho bacana. E principalmente, né, agradecer vocês de ideologias tão diferentes, né? Pega fogo aí, tão em âmbito nacional, igual cão e gato, sentarem juntos, dando exemplo de que é possível um diálogo no Brasil. Hamilton, obrigado. Eu que agradeço o Deda, a questão está sempre trazendo questões que interessam efetivamente à sociedade. E você sabe que ciência, tal qual definida por Aristóteles, política, é ciência que trata do interesse comum, comunitário. Né? E creio que nós, que militamos na política, estamos comprometidos com a essência da política, que é exatamente tratar dessa ciência. Né? O Vitor disse que está aprendendo muito, eu creio que até disse a ele que ele está entrando numa nova universidade agora, né? Porque com tantas forças diferentes, tantos partidos, essa diversidade tão grande, a gente aprende efetivamente muito. Né? Agradecer a você pelo convite, me dispor aqui a estar debatendo outros temas, inclusive. Parabenizar o Vitor pela votação que teve, enfim, pelo trabalho que vem exercendo lá. Né? E foi uma satisfação muito grande encontrar aqui no Dia da Questão para a gente debater um tema tão atual e tão importante como esse. Obrigado. Vitor, obrigado. Só agradecer e cumprimentar também o deputado Hamilton. O deputado escolheu, o Hamilton Pereira escolheu entre a vida dele, ele colocou como prioridade a função pública. E eu acho muito importante isso, a gente precisa de gente séria, a gente conhece a sua história, a sua postura, democrática sempre, respeitosa, e você deu a sua contribuição importante para muitas questões da nossa região, e é muito bom estar aqui conversando, até para esclarecer as pessoas, como eu disse, porque as pessoas, às vezes, sem a informação, você fica, às vezes, com um conceito distorcido, né? Você fica com medo daquilo que você não conhece. A gente está trazendo mais informações, com certeza nas próximas semanas, com as emendas e com esse grande pacto que o Brasil precisa, nós vamos trazer as informações atualizadas para cá. Agradeço a oportunidade de poder trazer o melhor aí para a população. Esse foi o Dia da Questão de hoje. Muito legal. Obrigado. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. Gostei muito do programa de hoje. E quem está pedindo um cafezinho, nos próximos programas a gente vai voltar, né? Aquele café do final. Até o próximo programa. Tchau.